Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos fazer aqui um comentário sobre as parábolas do Evangelho, especialmente sobre a parábola do bom samaritano. Então, o objetivo de nós explicarmos essas parábolas é para que as pessoas possam perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele explicou a religião e mostrou como é o reino de Deus, ou seja, como que a igreja atua no mundo para fazer com que Deus possa reinar nos corações e possa se instalar uma sociedade conforme a vontade de Deus. Então, o que eu gostaria primeiro de mostrar é que nós temos feito esse trabalho de realizarmos conferências com o objetivo apologético. O que significa apologética? A apologética é uma ciência que faz parte da doutrina, da divulgação do cristianismo. Em todos os tempos, desde os padres da igreja, a igreja sempre trabalhou com essa apologética, ou seja, com essa maneira de argumentar contra as falsas religiões. O único tempo em que não houve nenhuma forma de apologética é o tempo onde se inaugurou essa nova igreja, a partir de João 23, com a proposta de não condenar ninguém. Então, se você não pode condenar ninguém, e se você tem que promover um ecumenismo, ou seja, uma indiferença religiosa a propósito de todas as religiões, então é claro que você não pode trabalhar com essa forma de argumentação. Então, eles disseram, olha, vamos nos esquecer da apologética. E, no entanto, essa maneira de pregar o Evangelho é extremamente necessária, porque somente através da comparação da doutrina verdadeira com as falsas doutrinas é que as pessoas podem evitar o erro. Uma vez que elas evitam o erro, elas aderem à verdade. E aderindo à verdade, a pessoa se salva. Mas se a pessoa não tem desejo de aderir à verdade revelada por Deus, essa pessoa está num estado de condenação. Uma vez que você tem hoje uma nova igreja que assume essa ideia de que a verdade também está nas outras religiões, então é obrigatório constatar que essa nova igreja não pode ser a Igreja Católica. Porque a característica fundamental da Igreja Católica é dizer, olha, nós somos a Igreja de Cristo, nós temos aqui a verdade, nós estamos a serviço da verdade, e uma vez que nós estamos ali servindo a verdade que é revelada por Deus, nós temos obrigação de denunciar todas as religiões que são falsas e todos aqueles que se dizem cristãos ou que se dizem católicos, mas que estão ensinando erros e heresias contrárias à doutrina da igreja. Então, em resumo, é isso a apologética. E o nosso trabalho se desenvolve especialmente nesse sentido. Ora, a apologética tem por objetivo, em primeiro lugar, condenar todas as religiões pagãs anteriores ao cristianismo. Então, ali nós argumentamos contra qualquer tipo de religião pagã, mesmo contra o budismo, ou qualquer outra religião, por mais antiga que seja, ou por mais que se diga uma religião venerável, com costumes bonitos, todas essas religiões são falsas. Uma vez que nós fazemos isso, depois nós mostramos que a religião judaica foi abolida. Então esse é o segundo passo da apologética. Mostrar que o judaísmo foi abolido e que as pessoas que insistem num judaísmo após a vinda de Cristo estão reprovadas por Deus. Então é isso que a igreja ensinou no Concílio de Florença e que, entretanto, o Concílio Vaticano II destruiu através daquele documento que se chama Nostra Aetate. Então esse documento, ele destrói o catolicismo na raiz, porque ele afirma que as outras religiões têm validade e que o judaísmo ainda é uma religião válida. Após isso, nós então mostramos a falsidade da religião de Maomé
portanto, uma religião que foi criada para fazer oposição ao cristianismo. Depois nós mostramos também a falsidade de todas as religiões que têm o pensamento protestante. E, por fim, a nossa argumentação vai contra aqueles que hoje se aglomeram em torno desta grande superpotência religiosa que nós chamamos de igreja bergoliana ou de igreja mundial. Então essa igreja mundial ou essa igreja ecumênica que se manifesta no mundo inteiro, se apresentando com o nome de Igreja Católica, na verdade é um aglomerado de diversas seitas heréticas, cada uma delas com os seus interesses, e elas se aglomeram em torno de uma falsa unidade com alguém que se apresenta como Papa, mas que não defende de forma alguma o verdadeiro cristianismo. Então, a partir desses elementos, nós temos como denunciar também essa super falsa religião que foi instalada aí no Vaticano a partir da década de 60. Então, com essa explicação, nós queremos mostrar para as pessoas o seguinte, que o nosso objetivo é defender o verdadeiro cristianismo, que é a verdadeira religião fundada por Cristo, que se organiza numa só igreja, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Romana na medida em que Pedro instalou a sede do Papa em Roma, e na medida em que todos os papas legítimos, ou pelo menos a grande maioria deles, governaram a igreja a partir de Roma. Então, com esses dados, nós podemos fazer a nossa argumentação com esse objetivo de mostrar a veracidade dessa religião e a beleza do catolicismo. Então, hoje, nós queremos partir do próprio Evangelho. Por quê? Porque nós podemos usar a história, nós podemos usar os documentos do magistério, nós podemos usar da doutrina ou do próprio direito canônico para desmentir as falácias dos arrogantes e para desmontar as heresias e os erros que as pessoas lançam contra a igreja. No entanto, nada melhor do que nós fazermos, de vez em quando, uma análise do próprio texto evangélico, porque ali nós temos a base de tudo. E foi dali, do texto evangélico, que os apóstolos anunciaram esta religião e que eles então organizaram a Igreja Católica no mundo inteiro. E há muitas pessoas que não conseguem ver essa ligação direta do Evangelho com esse catolicismo que é pregado no século XIX, que é pregado em todos os tempos e que é ensinado no magistério dos papas verdadeiros, nos transmitindo uma doutrina correta e segura sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, o grande questionamento dos protestantes, que acaba sendo também o questionamento de muitos desses católicos perdidos de hoje em dia, é esse. Mas onde que está isso na Bíblia? Onde que Jesus disse isso no Evangelho? E as pessoas, claro, não conhecem, porque essas coisas foram colocadas ali de uma forma muito simbólica, muito expressiva, muito rica, mas ao mesmo tempo escondida. E o próprio Jesus disse isso para os apóstolos. A vós foi dado compreender essas coisas, mas a essas pessoas não foi dado. Então quer dizer que o próprio Cristo, ele afirmou muitas vezes que essas parábolas deveriam ser compreendidas pelos apóstolos, deveriam ser analisadas pela própria igreja e deveriam ser interpretadas por esta mesma autoridade que ele constituiu, para dali nós podemos partir de todas as conclusões e de todos os elementos que formam essa religião. Então é interessante a gente perceber isso antes de nós partirmos para o texto aqui de Lucas, capítulo 10, que é a parábola do samaritano. Então veja que um doutor da lei quis colocar Jesus à prova. Então ele perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como a lês? Então respondeu ele:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que Jesus perguntou para esse doutor da lei: o que você lê no Antigo Testamento ali, a palavra de Deus, e como que você percebe que é o principal, que você tem que realmente fazer aquilo para chegar na vida eterna? Então é interessante que nessa ocasião, esse doutor da lei que quis provar Jesus, respondeu a Cristo de uma forma muito boa, muito perfeita, e isso foi providencial para que nós pudéssemos ter uma base dessa noção dos dois mandamentos, ou seja, do amor a Deus e do amor ao próximo. Então Jesus diz: respondeste bem, faz isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, então perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Então, a partir daquela pergunta, Jesus vai contar aqui essa parábola belíssima, dizendo que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então veja aqui, conforme a explicação de Santo Agostinho, que esse homem que desce de Jerusalém a Jericó é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a humanidade. Qualquer outra pessoa. E de fato, a humanidade representada por esse homem aqui, do Evangelho, ele desce de Jerusalém para Jericó. Então, se nós formos analisar a geografia ali da Terra Santa, Jerusalém está no alto, nas montanhas, é a cidade santa, enquanto que Jericó está lá numa depressão, lá embaixo. É uma cidade que era cheia de pecados. Então, esse homem que desce de Jerusalém a Jericó é a humanidade decaída. É a humanidade que é vítima do pecado original. Então, veja que a doutrina católica, ela parte da concepção de que o ser humano é decaído, uma vez que ele está ferido pelo pecado original. A gente não pode esquecer esse conceito fundamental. Porque aqui, se nós não entendemos a lógica do pecado original, nós entramos nesse otimismo que nós vivemos hoje em dia, achando que todas as pessoas são boas e todas as pessoas têm direito de ir para o céu. Nós, portanto, caímos nas mãos de ladrões. Então, esses ladrões o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Então, aqui é a descrição perfeita da situação da nossa humanidade. Nós estamos meio mortos, quer dizer que nós temos um pouco de vida, por causa que nós temos a vida natural, mas nós não temos aquela vida plena, aquela vida sobrenatural. E é por isso que nosso Senhor, em João capítulo 10, vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham plenamente. Então essa vida plena, ela representa a vida do estado do homem nessa plena comunhão com Deus. E, portanto, uma vida sobrenatural, não somente uma vida natural segundo esse mundo. Agora, esses ladrões que nos despojaram são os demônios. Então aqui essa parábola já traz um outro conceito que é esquecido nos nossos tempos, que nós vivemos numa luta contra espíritos malignos. Então os demônios a todo momento estão nos assaltando, estão tirando os nossos bens espirituais, estão tirando as riquezas que Deus depositou em nós e estão conduzindo a nossa vida para o abismo, para um estado de doença, de ferimento. E é nesse estado de doença, de ferimento, que Deus nos encontra. Então veja que a parábola continua dizendo que por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Ele viu o homem ali caído e passou adiante. Igualmente veio um levita e, chegando àquele lugar, viu também e passou adiante. Então perceba aqui uma coisa muito importante. Todas as parábolas de Jesus, elas são dirigidas àquelas pessoas com o objetivo de mostrar que a religião do Antigo Testamento não é capaz de nos salvar.
Então, especificamente nessa parábola aqui, nós vemos essa mensagem representada pela figura do sacerdote e do levita. Quem são eles? São as pessoas que realizam os sacramentos dessa religião do Antigo Testamento. E essas pessoas que estão a serviço de Deus, não necessariamente eles são maus. Ou não necessariamente Cristo quis dizer que eles não são caridosos, ou que eles não são capazes de olhar para uma pessoa que está caída no chão. Não é isso. Ele não quis fazer ali um julgamento subjetivo daquelas pessoas que estavam trabalhando no templo, mesmo que eles realmente fossem pessoas assim, orgulhosas e que não quisessem ter caridade para com os outros. Mas a mensagem vai muito além disso. A mensagem dessa parábola e de muitas outras parábolas que Nosso Senhor contou é no sentido de mostrar que a religião judaica é uma religião provisória. Então ela é uma religião que tem a sua eficácia, mas em vista daquela religião definitiva que Nosso Senhor vai implantar através da pessoa dele mesmo. Ou seja, através da sua aparição, através do mistério da sua encarnação, quando ele, sendo estrangeiro, ou seja, sendo Deus na forma divina, idêntico ao Pai, se torna homem na forma humana, idêntico a nós. Então é isso que vai acontecer em seguida aqui, quando diz que, chegando àquele lugar, um samaritano que viajava, então esse samaritano é o próprio Cristo. Ele estava viajando, ou seja, estava passando por esse mundo. Ele não é desse mundo, como ele mesmo disse, mas ele passando por aqui, viu o nosso estado de decadência e moveu-se de compaixão. E toda a vida de Cristo é um movimento de compaixão em direção a esse homem caído. Então foi esse movimento de compaixão que levou Nosso Senhor a morrer na cruz. Portanto, quando nós falamos da paixão de Cristo, nós deveríamos também falar da compaixão de Cristo. Ou seja, ele sofreu a paixão junto conosco. Porque na cruz estávamos cada um de nós. Cada um com o seu sofrimento, cada um com a sua agonia, cada um trazendo as suas feridas, as suas mágoas, os seus sentimentos de dor. E tudo isso ele assimilou na pessoa dele mesmo. Então é isso que ele vai dizer aqui. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Então quer dizer que em todas as feridas humanas, Cristo nos deu o remédio. E esse azeite e esse vinho representam os sacramentos da nova aliança. Então é aqui que Nosso Senhor vai mostrar, através dessa parábola, que uma vez realizando o seu sacrifício redentor sobre a cruz, ele, na eficácia do seu sacerdócio, na eficácia do seu sangue derramado, ele deposita na igreja, nas mãos dos apóstolos, esses sacramentos, representados aqui pelo azeite, que confecciona os santos óleos, e todos esses sacramentos que são feitos com esses óleos, e representado aqui pelo vinho da Eucaristia, que é o sacramento fundamental, que nos dá o alimento e a cura de todos os nossos pecados. Então veja que ele colocou esse homem sob a sua própria montaria. Quer dizer, Nosso Senhor assumiu o ser humano no seu estado de pecado, no seu estado de reprovação total diante de Deus Pai. E uma vez que ele coloca esse ser humano na sua própria montaria, significa dizer que ele se apresenta diante de Deus Pai para interceder por cada pessoa que crê nele e confia nele. Então ele traz essa pessoa para uma hospedaria. E ali nessa hospedaria ele trata dele. Então veja como que esse evangelho tem realmente uma dinâmica para nos explicar a verdadeira religião. Porque aqui nós percebemos que é necessário que alguém que acredite em Cristo tenha uma referência da verdadeira igreja. Então hoje em dia, inclusive,
existem muitas pessoas que são decepcionadas com o protestantismo e eles se qualificam como desengrejados, quer dizer que eles não querem saber de nenhuma igreja. Mas eles assumiram aquele molde religioso que é pregado pelo protestantismo. E justamente essas pessoas deveriam pensar que, uma vez que você se decepciona com todas essas igrejas, o que é normal, porque todas elas estão a serviço do próprio homem e não a serviço do próprio Deus, então essas pessoas deveriam buscar a verdadeira igreja e deveriam crer que Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, vindo ao mundo para nos dar uma verdadeira religião, ele não poderia ir para o céu e nos deixar sem uma referência da verdade. De nada adiantaria ele dizer, eu sou a verdade, se ele não está na terra para nos dar essa verdade. Então quer dizer que essa verdade ficaria inacessível, ou ficaria desconhecida da maioria dos homens e acessível somente àqueles que fossem muito inteligentes e que tivessem um conhecimento muito grande da Bíblia, e isso seria quase impossível de provar. Então é por isso que nosso Senhor diz aqui claramente que ele, ao receber aquele homem caído, ele leva esse homem para a hospedaria. E essa hospedaria é a Igreja Católica. Então é por isso que nós insistimos em pregar, em anunciar o Evangelho, anunciando a igreja que Cristo fundou. E essa igreja que Cristo fundou, ela tem as suas 4 marcas. Ou seja, ela é una, santa, católica e apostólica. Quando nós explicamos essas 4 marcas para as pessoas, nós devemos explicar também que desde o início, desde a era apostólica, todos aqueles que recebiam o batismo já tinham noção de que eles estavam ingressando numa igreja que era una, ou seja, que no mundo inteiro, mesmo com diversos bispos, mesmo com ritos diferentes, aquela religião era a mesma, não tinha cisma. Depois, eles tinham a noção de que essa religião era santa, ou seja, que ela tinha a santidade da doutrina e que essa doutrina santa nunca mudava. Eles tinham noção também de que essa igreja era católica, ou seja, destinada a todos os homens do mundo inteiro. E eles tinham noção que essa igreja vinha dos apóstolos. Então isso é importante dizer, porque essas pessoas que eram batizadas nos primeiros séculos tinham essa noção. E isso nós podemos provar por documentos históricos que são muito vastos e pelas próprias catequeses daqueles bispos que recebiam os catecúmenos, que recebiam as pessoas nos primeiros séculos da igreja. Então, essa igreja, ou seja, essa hospedaria, essa igreja una, santa, católica e apostólica, se manifestou desde o primeiro dia em que Jesus Cristo anunciou o Evangelho. E ela começou a agir no mundo desde o dia em que nosso Senhor subiu ao céu. A partir do momento que ele subiu ao céu, então ele envia o Espírito Santo para que essa igreja tenha poder de levar ao mundo a mensagem de Cristo com todos os efeitos, com todas as graças que o Evangelho e o poder da redenção que nosso Senhor realizou, deu para nós. Então, é por isso que o próprio Cristo leva a pessoa para a igreja. Então, isso aqui é um conceito muito interessante. Mas não é suficiente que a pessoa fique simplesmente participando da igreja ou participando dos sacramentos, sem que essa pessoa individualmente tenha também o seu esforço de perseverar na palavra de Deus e de perseverar na caridade até o fim. Então é isso que foi mostrado quando nosso Senhor curou os 10 leprosos que vieram até ele e que ele explicou também na parábola das 10 virgens. Então aqui você pode entender, uma vez que o número 10 representa, como diz São Gregório, a totalidade da igreja. Então, os 10 leprosos vieram até ele. Jesus diz, vai mostrar-lhes ao sacerdote. Então quer dizer que o próprio Cristo, mesmo estabelecendo uma nova igreja, ele faz conexão dessa nova igreja com aquela antiga
aliança que tinha sido feita no Antigo Testamento. Então, por isso ele diz, mostrai-vos aos sacerdotes, querendo dizer assim que a Igreja Católica ela tem os seus sacramentos baseados nas figuras dos sacramentos que estavam sendo realizados no Antigo Testamento. Então isso aqui é muito importante, porque o judaísmo moderno não tem esses sacramentos. Entretanto, o judaísmo verdadeiro, que acontecia antes de Cristo, ele tinha o seu sistema religioso em torno da vida sacramental do templo. E essa vida sacramental do templo representava em figura a vida sacramental que a Igreja Católica iria nos dar depois do advento de Cristo. E é por isso que quando nós chegamos numa igreja verdadeiramente católica, a primeira coisa que nós encontramos é um sacrário no meio dali, né? Lugar mais importante, com a luz acesa para mostrar, olha, a presença de Deus está ali. Então todas as igrejas católicas, né, no sentido verdadeiro, elas estão ali com a presença real de Cristo para mostrar que o templo de Jerusalém foi substituído por cada uma daquelas igrejas onde existe a presença real, onde existe o tabernáculo e, portanto, Deus vive ali dentro. Então isso aqui muda completamente a perspectiva. E ao mesmo tempo essas pessoas se apresentam ao sacerdote porque Cristo faz questão de levar os apóstolos a continuar o sistema sacramental do Antigo Testamento. E é isso que os protestantes não entendem. Justamente porque o protestantismo é uma religião criada especificamente pelos judeus para tirar dos católicos o sistema sacramental. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que esse sistema sacramental veio do verdadeiro judaísmo. E eles querem reimplantar o templo e reimplantar o sistema sacramental deles. Mas para fazer isso, eles precisam tirar toda a autoridade e toda a validade do sistema sacramental católico verdadeiro que eles reconhecem que veio do verdadeiro judaísmo. Então é importante as pessoas entenderem todos esses conceitos. Agora, dos 10 leprosos que foram até o sacerdote, somente um, por sinal, Jesus diz, era samaritano, quer dizer, que era uma pessoa que não estava no contexto religioso da época, mas que teve um coração sincero, voltado para Deus, com desejo de levar até o fim essa verdadeira caridade. Então esse samaritano representa aquela pessoa que não somente foi curado da lepra, ou seja, foi curado de todos os erros e todos os vícios, pelo sistema sacramental, ou seja, por aquilo que a igreja recebeu do próprio Cristo, mas ele conseguiu a sua salvação porque ele perseverou na caridade até o fim. Então, com isso, nós vemos que não basta o sistema sacramental que Cristo deu à igreja e não basta também a pessoa guardar a verdadeira fé, mas é preciso que a pessoa persevere na perfeita caridade. E isso também nós vamos entender com a parábola das 10 virgens, que está em sintonia com esse acontecimento. Porque essas 10 virgens também representam a totalidade da igreja. Ora, por que elas são virgens? Porque a igreja católica é virgem. Em que sentido a igreja católica é virgem? No sentido de que a igreja católica verdadeira, ela nunca pode nos ensinar o erro. Então isso é um conceito, isso é uma noção fundamental que todos os papas, todos os padres da igreja nos ensinaram. Então nós não podemos aceitar que a igreja do Vaticano II seja a verdadeira igreja católica, uma vez que nós constatamos que essa igreja nos ensina muitos erros, tanto em matéria de fé quanto em matéria de moral. Então, uma vez que nós constatamos isso, nós percebemos que nós somos chamados a estar no grupo dessas 10 virgens. Entretanto, no meio da noite veio o esposo, quer dizer, no fim dos tempos, no momento em que tudo estiver escuro, Jesus vai voltar. Ou então, também no momento da nossa morte, ele vai vir ao nosso encontro. E nós devemos estar preparados. Então, estar preparado significa estarmos trazendo no nosso coração, ou seja, nas nossas lâmpadas, a verdadeira chama da caridade. E essa chama da caridade é a ação do Espírito Santo que, dentro da nossa vida, atua, na medida em que nós permanecemos em estado de graça e permanecemos nesse amor que Cristo nos propôs aqui, ou seja, o amor a Deus de todo o nosso coração e o amor ao próximo como a nós mesmos.
Então, daquelas 10 virgens, somente 5 entraram para as núpcias e as outras foram rejeitadas. Por quê? Porque elas eram virgens, ou seja, elas guardaram a verdadeira fé católica integral, mas elas não foram capazes de manter as suas lâmpadas acesas. E mesmo quando elas pediram o óleo para as outras virgens, as outras não deram. Falaram assim, não, vai você e busca lá e compra, porque cada uma tem que guardar o seu próprio óleo. Isso quer dizer o seguinte, nós podemos rezar pelos outros, mas ninguém vai salvar uma outra pessoa. Cada um vai ter que buscar a sua própria salvação. Cada um vai ter que ter um esforço pessoal de perseverar na cruz, ou seja, nas dificuldades, nas provações, mantendo essa caridade, mantendo esse amor dentro da sua alma. Então, uma vez que nós explicamos isso, nós agora podemos entender que a igreja verdadeira é um sistema sacramental, conforme foi estabelecido no Antigo Testamento e levado à plenitude pelo sacramento supremo da morte de Cristo na cruz. Esse sacramento supremo nos deu 7 outros sacramentos, todos eles brotam do lado aberto de Cristo. E do lado aberto de Cristo, seja o batismo, seja a Eucaristia, nós temos todos os efeitos da graça possíveis para chegarmos até a nossa salvação. Basta que a nossa vontade se conserve orientada para esse verdadeiro amor, para essa verdadeira caridade. Mas veja que interessante que no dia seguinte, quer dizer, que Cristo estava ali junto com o ser humano dentro dessa hospedaria. O dia seguinte é o dia da sua ida para o céu. Porque o dia anterior é o dia da sua encarnação, o dia que ele nos visitou nesse mundo. Mas o dia seguinte é o dia que ele partiu para junto do Pai. Então ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. Então quer dizer que ele deu esses 2 denários, 2 moedas valiosas, e entregou ao hospedeiro. Então ele faz questão de dizer no singular, assim como ele também dirigiu-se a Pedro antes da sua subida ao céu, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Então ele não disse isso a todos os apóstolos. Ele disse isso somente a uma pessoa. Quer dizer que nós podemos ter bispos, pastores, sacerdotes em todas as nossas comunidades, no mundo inteiro, mas nós devemos ter necessariamente um só, que nós chamamos de Papa, que é sucessor desse mesmo Pedro, que por sua vez é o responsável por todo o rebanho. E isso foi vontade de Cristo. Isso está bem expresso no Evangelho. Então, as pessoas que não aceitam o papado, ou seja, que não aceitam a figura de um sucessor de Pedro, que é o chefe da igreja, essas pessoas não entenderam o que é a verdadeira igreja de Cristo. Porque é verdade que pelo Evangelho nós podemos chegar à conclusão que Cristo deixou um vigário, ou seja, um responsável, um representante dele para cuidar dessa hospedaria. E deu a esse vigário 2 denários. Quais são esses 2 denários? Então, esses 2 denários são as 2 riquezas da igreja, que nós podemos dizer que são os 2 principais efeitos do ministério de um Papa, do munus petrino, como nós chamamos. Então, um Papa ele deve nos dar o quê? Ele deve nos dar a palavra de Deus, ou seja, a interpretação correta da fé e da moral, e, portanto, essa palavra de Deus pregada, anunciada, com a verdade absoluta, através da assistência divina, que esse Papa, ou seja, Supremo Pontífice, nos traz, é um desses denários. Então, através da assistência de Cristo, o Papa vai nos ensinar a palavra de Deus sempre de acordo com a correta interpretação e com a verdade que foi transmitida no Evangelho. E, em segundo lugar, ele nos transmite a própria jurisdição para, em todos os lugares do mundo, termos acesso aos verdadeiros sacramentos. Então veja que é importante isso. Se o Papa dá jurisdição para nós termos os verdadeiros sacramentos, então esses verdadeiros sacramentos são confeccionados e são dados para nós em nome da Igreja Católica. E é por isso então que Jesus vai dizer a ele,
trata dele e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Então veja como é bonita essa palavra. Quer dizer que Jesus está dizendo aqui para o seu vigário, quer dizer, para esse sacerdote por excelência, que representa Cristo na terra, ele transfere ou delega essas funções sacerdotais para todos os sacerdotes no mundo inteiro, e com isso nós temos um sistema sacramental perfeito e imbatível. E foi isso que o demônio quis destruir. Exatamente porque o demônio sabia que ele não seria capaz de destruir a igreja se ele não destruísse o papado. E, portanto, o efeito final de todo esse sistema sacramental organizado que Cristo, através do Espírito Santo, estabeleceu na terra, não é simplesmente o perdão dos nossos pecados ou a cura de todas as nossas enfermidades espirituais, mas é também a nossa santificação e a nossa identificação total com Cristo. Porque através disso, nós somos elevados na nossa dignidade humana e nós assumimos a própria natureza divina, que Deus nos comunica também através desses sacramentos. Então é isso que São Paulo diz aqui na carta aos Colossenses, quando ele diz que este mistério esteve escondido desde a origem das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e a glória deste mesmo mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então quer dizer que Deus não somente revelou esse mistério, ou seja, da presença do Filho de Deus entre nós, mas Ele também nos deu a graça, pelos sacramentos, de participar da própria vida de Cristo. E tudo isso para nós entrarmos em sintonia com Deus num nível de vida sobrenatural. Então é isso aqui que o Evangelho quer nos trazer através das suas parábolas. Então é por isso que nós entendemos que o primeiro milagre que Jesus realizou foi no contexto de uma festa de casamento. Por quê? Porque o casamento, ou seja, o matrimônio, é aquilo que há de mais elevado no âmbito natural. Então é o ápice da vida natural do homem. Então, dentro desse contexto da vida natural do homem, Cristo está ali presente, mas ele não faz nada enquanto eles não pedem que ele se introduza naquele contexto. Na medida em que eles acreditaram nele e que eles pediram a intercessão dele, então, nesse momento, aquele vinho que tinha acabado, ou seja, aquelas realidades naturais do Antigo Testamento, são substituídas pelas realidades do Novo Testamento. Então, enchendo as talhas de água, Jesus colocou na mesa deles a possibilidade de ter acesso ao batismo e de entrarem no vinho da aliança do Novo Testamento, que é muito melhor do que o Antigo e que representa o Evangelho, ou seja, as realidades sobrenaturais. Então é isso que muitas pessoas não entendem até hoje, e é por isso que muitas pessoas aderem facilmente à religião bergogliana, ou seja, a religião do Vaticano II. Então, a estrutura da religião que foi estabelecida desde o Vaticano II é uma estrutura totalmente naturalista. Depois, em segundo lugar, os ambientes conservadores dessa religião ensinam a moral cristã numa perspectiva moralista, que vem, portanto, dessa lógica de Kant. Porque Kant, no século XVIII, para quem não sabe, era um filósofo protestante que teve o objetivo de reformular a maneira da pregação cristã focada simplesmente na moral. Então quer dizer que ele estava ali dando o último golpe para impedir que as pessoas pudessem pensar no cristianismo com uma perspectiva sobrenatural. E a partir do momento em que elas adotam a ética de Kant, elas vão assumir o cristianismo simplesmente como uma religião que nos dá conceitos morais, como por exemplo, olha, você tem que agir bem, você tem que respeitar os outros, você tem que ser bom para a sua família, você tem que ser honesto com a sua esposa, você tem que ser correto no seu trabalho. Então fica nisso. O cristianismo fica nisso. E a gente não
se projeta para Deus. Entretanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo abençoou o casamento nas bodas de Caná, ele partiu do matrimônio para dar às pessoas a noção dessa realidade futura. Então, a pregação de Jesus, apesar de partir do matrimônio, ou seja, daquele conceito moral do Antigo Testamento, ela vai além e ela propõe a virgindade. Então, a virgindade é a novidade da nova aliança. E essa novidade sobrenatural que foi trazida com Cristo não é pregada mais na religião do Vaticano II. É por isso que você não encontra nem sequer uma homilia, uma pregação de Francisco que incentive as pessoas a viver o celibato ou a viver a virgindade. No entanto, os antigos padres da igreja, eles tinham essa pregação constante. Você vai encontrar nos textos de qualquer um dos padres da igreja uma insistência muito grande em exortar as pessoas a viver a virgindade, a viver o celibato. Como diz, por exemplo, São Cipriano, dirigindo-se à Ordem das Virgens, e ele diz: agora falamos das virgens, a quem devemos tanto maior cuidado, quanto mais sublime é a sua glória. São elas a flor da semente da igreja, beleza e honra da graça espiritual, índole feliz, obra íntegra e incorrupta, digna de louvor e estima, imagem de Deus, correspondendo à santidade do Senhor. A mais ilustre porção do rebanho de Cristo. Alegre-se por elas e nelas profusamente floresce a gloriosa fecundidade da Igreja, nossa mãe. E quanto mais cresce o número das virgens, tanto maior é o gáudio da mãe. Então quer dizer, uma palavra muito bonita para mostrar a mentalidade da verdadeira Igreja Católica, que oferece para as pessoas uma opção muito melhor do que o casamento, que é justamente a virgindade, que é justamente o celibato, que é justamente a possibilidade da pessoa viver focado na vida eterna e focado em Deus. Então, enquanto a nova igreja favorece tudo para o lado naturalista, a verdadeira igreja vai nos propor essa identificação com Cristo. E essa identificação com Cristo é a base da espiritualidade católica. Enquanto que nas seitas que formam o aglomerado das religiões pós-Vaticano II, a espiritualidade ela tem a mesma base do protestantismo, ou seja, uma espiritualidade individualista. Ao invés da pessoa focar em Cristo e focar na unidade da igreja e do contexto geral da religião, a pessoa foca em si mesma. E aí você vê as pessoas com essa gula espiritual de sacramentos, ou as pessoas simplesmente buscando uma santificação pessoal, obsessiva, que não tem vínculo nenhum com Deus. É por isso que nós vemos aí muitas pessoas que vivem com escrúpulos, com uma tendência obcecada com pequenas coisinhas, ao invés de estarem em sintonia com a verdadeira palavra de Deus e com aquilo que Deus propõe para elas. Porque essas pessoas não conhecem o catolicismo. Na verdade, são efeitos do jansenismo. Porque o jansenismo é uma heresia sutil, que foi condenada pela igreja no século XVIII, e essa heresia sutil, que tem influência protestante, ela se expandiu para a igreja de uma tal maneira que hoje nós podemos dizer que todas essas pessoas, de maneira geral, que estão no contexto aí da nova igreja Vaticano II, elas estão contaminadas com o jansenismo. Seja nos ambientes carismáticos, seja nos ambientes tradicionalistas, que também não têm vínculo com a verdadeira religião. Então, explicando tudo isso, nós quisemos apresentar essa noção de que o cristianismo verdadeiro, pregado por Cristo nas suas parábolas, é uma religião belíssima. Mas, infelizmente, hoje é uma religião eclipsada, é uma religião que foi abrogada da terra e as pessoas não têm mais o direito de encontrar essa religião. Nós, porém, fazemos aqui um trabalho apologético de denunciar todas as falsas religiões e, inclusive, essa nova igreja que se diz católica
e que impede as pessoas de conhecer o verdadeiro catolicismo. Então, se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo e queremos viver segundo a parábola do bom samaritano ou segundo o Evangelho, nós devemos, em resumo, ter as seguintes orientações. Em primeiro lugar, vivermos segundo a verdade completa que a igreja ensinou. Não somente aquela verdade completa que está claramente definida no Evangelho, mas segundo todas as definições de fé que a igreja ensinou em todos os tempos, uma vez que Cristo deu esse denário, ou seja, essa função da igreja, nos ensinar a palavra de Deus, como nós devemos crer. Em segundo lugar, nós devemos nos colocar em submissão à autoridade dessa mesma igreja, que é depositada totalmente na pessoa do Papa. E uma vez que hoje nós não temos um Papa legítimo, nós devemos considerar que todos os outros papas são a nossa autoridade, são a referência de autoridade que nós temos na Terra e, portanto, nós devemos seguir aquilo que eles nos mandaram fazer. Até que nós tenhamos um Papa legítimo ao qual nós vamos prestar perfeita obediência. Em terceiro lugar, nós devemos viver segundo esse sistema sacramental que a Igreja Católica recebeu diretamente de Cristo, que estava figurado no Antigo Testamento, mas ter o cuidado de não viver em busca simplesmente de sacramentos ou de uma religião, de uma prática sacramental estéril, mas fomentarmos isso em vista da nossa unidade com a verdadeira Igreja de Cristo, que não pode estar em união com esses falsos papas, e também da nossa verdadeira caridade em sintonia com aquilo que Deus pede para nós, como nós explicamos com a parábola das 10 virgens. Uma vez que nós entendemos isso, então nós vamos buscar essa verdadeira religião que é o próprio Cristo, que nos é oferecido seja pela palavra de Deus, seja pelos sacramentos que nós comungamos. E uma vez que nós estamos em união com esse Cristo, nós temos uma verdadeira espiritualidade na medida em que o Espírito Santo torna Cristo presente na nossa vida. Então, nesse contexto que nós devemos entender todas essas parábolas, para nós percebermos que Cristo, nosso Senhor, sendo verdadeiro Deus, veio na terra, nos ensinou a verdade e colocou em cima das bases do judaísmo uma nova e perfeita religião que é oferecida a todos os homens, sem a qual ninguém pode se salvar. Então que assim nós possamos viver segundo esses mandamentos e possamos encontrar em Deus a salvação e a santificação das nossas almas para estarmos em plena comunhão com Ele e possamos um dia gozar da felicidade eterna junto dele. Que é Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém.